Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Eu quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil, de todo o mundo. Eu quero agradecer as pessoas aí que me ajudam, apoiam a família, o trabalho. Gratidão pela generosidade de todos vocês. Quero agradecer a todos que nos assistem, né, de todos os lugares, independente da hora, o dia, o lugar. Muito obrigado, gratidão mesmo do fundo do coração. Bom, meus amigos, eu estou aqui para gravar um vídeo muito interessante. Mas eu quero deixar ressaltado com vocês, né? Eu estou gravando numa sequência muito curta entre os vídeos e outros, e algumas pessoas não conseguem acompanhar. Mas fiquem tranquilos. Agora em novembro, eu devo ficar uns 10 dias sem produzir qualquer vídeo para o canal. Então vai chegar um período em novembro que eu devo me ausentar por 10 dias sem fazer qualquer vídeo. E aí dá pro pessoal aí chegar junto e tá mais, digamos, próximo, né? Ou zerar os vídeos. E em dezembro também, no mês de dezembro, eu devo encerrar as atividades dos vídeos deste ano lá pro dia 20. Então lá pro dia 20 de dezembro eu devo parar de gravar. E aí voltarei com os vídeos, as séries, somente lá para o dia 10 de janeiro. Então entre o dia 20 de dezembro e o dia 10 de janeiro, não haverá conteúdos novos nos canais. Então as pessoas não precisam se preocupar. Tempo vão ter mais que de sobra para assistir os vídeos e colocá-los em dia. Então, em novembro, já vão ter 10 dias sem conteúdos. E em dezembro, para o dia 20, volto no dia 10. Então, praticamente, as pessoas vão ter muito tempo para botar os vídeos em dias, não é verdade? Mas vamos lá para esse vídeo de hoje, né? Em 2017, eu fiz alguns vídeos naquele período ainda básico, naquele período ainda onde nós estávamos ainda, digamos, engatinhando, né? As pessoas estavam se acostumando com o trabalho, as pessoas estavam ainda adequando-se à energia do trabalho. E aí o que acontece? Eu soltei algumas coisas interessantes, mas não dei continuidade. Eu falei um pouco, superficialmente, sobre Sodoma e Gomorra. Quem não assistiu o vídeo na qual eu abordei superficialmente sobre Sodoma e Gomorra? E muitas pessoas me pediram para falar sobre a Torre de Babel, sobre Nimrod, né? O Nimrod ou Nimrod. Muitas pessoas também me pediram para falar sobre o Templo de Salomão, né? E muitas pessoas me pediram para abordar certos assuntos ou, digamos, passagens na história que na realidade não se tem por base aonde justificar que, por exemplo, existiu a Torre de Babel. Se a Torre de Babel era algo tão grande, algo que chegava de uma certa forma, né, entre aspas, a ofender a Deus, ao ponto de quase chegar aos céus, e é uma coisa fora do normal que, por exemplo, o edifício, né, acho que é Burj Khalifa de Dubai, o maior edifício da Terra, não chegaria aos pés da Torre de Babel. Então,
temos a Torre de Babel, temos o Templo de Salomão, temos tantas outras construções históricas abordadas em muitas civilizações, como, por exemplo, aonde está a Atlântida, né? Aonde está a Atlântida? Então as pessoas questionam, muitos até questionam se isso existiu, se não foi um conto, se não foi uma fábula. Outras pessoas especulam que talvez isso pode até não ter existido nesta dimensão, ou que nunca existiu no plano físico. Que talvez, por exemplo, o Templo de Salomão tenha sido uma unidade astral, espiritual. Calma lá. Então, existem muitas especulações a respeito de muitos fatos grandiosos sobre aonde estariam essas edificações, ou estariam, digamos, as provas desses grandes, digamos, monumentos, como, por exemplo, a Torre de Babel, ou o Templo de Salomão. Ah, Marcelo, mas pessoal lá no Oriente Médio, eles ficam lá cultuando, né? O Muro das Lamentações, muitos até alegam lá ter sido uma parte do Templo de Salomão, uma das paredes. Se eu abordar para você e dizer para você, porque você já tem uma mente mais aberta, se eu disser para você que o lugar aonde são as narrativas bíblicas nem é aqui nessa terra. Sabe quando eles vão lá para o Oriente Médio, Israel? E se eu disser para você que a Israel relatada no passado não é essa Israel? E se eu disser para você que o Mar Vermelho, aonde Moisés atravessou com os hebreus, não é esse Mar Vermelho que eles falam e colocam aqui como Mar Vermelho? Não é esse Mar Vermelho. E que o deserto que Moisés ficou 40 anos com os hebreus não é o deserto explicado aqui. Não é. Ah, lá na Palestina. Essa Palestina não é a Palestina ou a região descrita na Bíblia. Não é nada disso. Eu vou explicar algumas coisas para você. E se você for inteligente e sábio, espero que você absorva. Aos meus 30 anos eu já tinha esse conhecimento. Vamos lá. Quando eu disse para vocês que o plano astral, o mundo espiritual, ele é muito maior em escala que a terceira dimensão, deixa eu explicar para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para você, se é que você assiste os meus vídeos, né? Porque tem muitas pessoas que dizem assistir os meus vídeos e não assistem coisa nenhuma. E depois me enchem de perguntas estúpidas. Mas se você assiste os meus vídeos, qual é a proporção de diferença que existe entre o mundo tridimensional, que chamamos de Terra, para o mundo espiritual? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Pensa direitinho, se você já assistiu os meus vídeos, qual a comparação de tamanho? Quando eu disse para vocês, olha, o mundo tridimensional, ele é tamanho X. E o plano astral, o mundo espiritual, toda aquela estrutura é tamanho Y de comparação. Eu disse que o mundo espiritual astral é 10 vezes maior do que a Terra tridimensional. 10 vezes maior. Mas existe algo, uma incompatibilidade espiritual, aonde não pode, de forma nenhuma, não pode ter essa desproporção, porque causa uma instabilidade astral espiritual. Então eu falo para vocês, não pode
o plano tridimensional não pode ser tão menor quanto o plano astral. E aí? Como é que nós resolvemos este problema? Como que nós solucionaremos este problema? Se a Terra é 10 vezes menor do que o plano astral e não pode, existe uma incompatibilidade energética e vibracional monstruosa, como é que então nós fazemos? Muitas pessoas gostam de ler relatos históricos. A história é toda manipulada, mas contém fagulhas de verdades. Se você assistiu o meu vídeo, Linhas Temporais, vocês se lembram quando eu disse para vocês que nós vivemos de eras, não é verdade? Lembro de eu falar para vocês que houve uma época na Terra que não existia noite. Não existia céu estrelado noturno. Você não conseguia ver estrelas porque sempre houve uma época que a luminosidade da Terra era noturna, mas sem ver estrelas. Era noite, era escuridão. Depois, num outro ciclo, eles criaram uma luminosidade diferente por toda a Terra. Não existia esse negócio de anoitecer, amanhecer, Terra girando, Sol, Lua. Não existia isso, não. Isso aí inventaram depois. Depois que era noturno, passou a ter uma luminosidade de entardecer. E isso, meus amigos, e o tempo não era contado em 24 horas, e os dias não tinha essa contagem. Era algo totalmente diferente. Então a luminosidade do tempo era tudo, para vocês terem uma ideia, ali de entardecer. E depois, com outras modificações, surgiu o Sol, surgiu a Lua apareceu do céu do nada, e aí nós temos hoje um modelo que é usado hoje. E que com certeza, se isso aqui fosse por mais 1000 anos, daqui a 900 anos seria totalmente diferente disso. E embora tivéssemos imagens de câmeras, imagens gravadas e fotografias, elas seriam alteradas lá no futuro. Mas vamos lá. Nós precisamos resolver um problema. O plano astral ele é 10 vezes maior do que a terceira dimensão e lá na ciência deles astral isso não pode acontecer. Há uma disparidade, ou seja, há algo muito, digamos, muito irreverente ou cruel em matéria de energia. Então, nós temos que resolver esse problema para nós tentarmos achar uma solução. Vamos lá? Cadê os restos da Torre de Babel? Que era algo que chegava aos céus, ao ponto de o próprio Deus ver e dizer, eu vou confundir a língua dos homens, porque os homens estão me afrontando, e assim Deus confundiu a língua dos homens, e a Torre de Babel era algo que estava praticamente chegando aos céus. Mas, por que vocês acham... Vamos conversar comigo direito, eu sei que vocês são inteligentes. Por que da necessidade da construção da Torre de Babel? Por que eles iriam? Será que eles eram loucos? Será que eles eram insanos? Será que Nimrod era maluco? Por que então eles estavam construindo uma torre para chegar aos céus? Porque eles acreditavam que Deus habitava nos céus e eles subiriam lá no céu e veriam Deus? Então vamos analisar isso com toda a inteligência. A inteligência é a sabedoria. A inteligência é poder. O verdadeiro poder é a inteligência. Então, percebe-se que naquela época que eles não eram loucos, eles não eram
né, débil mentais, queriam chegar na quarta dimensão? Não. A quarta dimensão é uma outra esfera. A quarta dimensão é uma esfera invisível. É porque antigamente os planetas eram de uma constituição diferente. Temos essa ciência putréfida, aonde, né, ensinam só teorias do próprio dominador, é porque existiam planetas colados à Terra. Os planetas eram tão juntos, e planetas, detalhes, que não existem aqui mais, eles eram tão pertos que eles poderiam escalar algo, porque esse negócio de gravidade, zero oxigênio, vácuo, espaço, isso é conversa para boi dormir. Você nunca foi no espaço, não é nada do que a ciência fala, não é nada disso. Tá? Hoje é um conto, uma fábula, mas no passado era uma outra realidade. E até a biologia humana era diferente. Então, eles tentavam escalar a torre, algo surreal que aqui o homem hoje aqui não tem condição nem de fazer. Ou vocês acham que com a tecnologia de hoje os homens conseguem construir as pirâmides do Egito? Até hoje, meus amigos, até hoje não existe guindaste que suporte o peso de cada pedra da pirâmide. Até hoje não existe um guindaste que possa suportar o peso daqueles blocos. E a Bíblia conta que eles estavam empurrando no braço, né? É muita loucura. E aí o que acontece? Para vocês verem o que eles tinham no passado. Então eles construíram um prédio, um edifício, que era a torre, que conseguiria dar acesso a um outro planeta. E com isso eles poderiam se transferir para um outro planeta, deixando este planeta. Porque os planetas eram praticamente assim, ó, encostados. E não tinha esse negócio de espaço flutuando, não tinha nada disso. O dia que você morrer, você vai entender tudo o que eu estou falando e você fala assim, poxa, a terceira dimensão é um lixo. Aquilo ali nem existe nada do que eles falam. Então, eles poderiam atravessar e entrar no outro planeta. Porque esse negócio de gravidade, circular, sistema solar, isso é tudo conversa para boi dormir. Depois que você morre, você dá risada de você mesmo. Então, eles estavam, de uma certa forma, tentando passar para um outro planeta que estava ali. Ah, Marcelo, mas aí tem o céu, eles iriam cair lá. Gente, vocês são tridimensionais demais, vocês são muito científicos da terceira dimensão. Vocês sabem de verdade como é um planeta? Vocês não sabem. Vocês nem sabem se isso aqui é um planeta. Ah, mas a ciência mostra as imagens, eles manipulam, eles são os donos dessa realidade. São mestres em manipulação. Ou vocês acham que a eleição americana, quem vai ganhar realmente é quem o povo vota? Acordem, vocês são muito inocentes. Então, a constituição, digamos, de um outro mundo, de uma outra realidade é diferente. Não é, eles passar para lá, vai sair caindo do céu lá e desborrachar. Gente, é outro tipo de característica que vocês não compreendem, porque vocês acham que isso aqui é real. Mas naquela época, eles estavam construindo um edifício que poderia fazer com que eles entrassem no outro planeta que estava praticamente encostado com aqui acredita ser a Terra. Então Jeová percebeu e viu que eles estavam cometendo algo que ia de contra toda a sua ideologia, pois eles estavam construindo algo para transferir para si um outro mundo, outro planeta, que antigamente os planetas eram encostados uns aos outros. Então por aí você vê a dimensão do tamanho da Torre de Babel. Não é um prédiozinho igual que eles custam construir lá, igual o Burj Khalifa lá de Dubai, não. Era uma coisa surreal. E por isso, Deus intercedeu dizendo, não, vocês não podem fazer isso. E eles eram liderados por Nimrod,
O ano que vem eu vou fazer a série sobre Nimrod e vou explicar para vocês muitas coisas que vocês jamais poderiam imaginar. Então percebe que eles não eram loucos, eles não eram malucos para construir tamanho edifício e as pessoas não têm, digamos, compreensão da grandiosidade desse edifício. Sim, mas se algo tão grande foi construído no passado, ao ponto de que poderia sair deste mundo e adentrar a outro, e sabe esse negócio que nós temos hoje, atmosfera, você vai subindo, o ar vai ficando rarefeito, você vai custando a respirar e coisa e tal. Antigamente, meus amigos, antigamente não existia isso. Justamente esse negócio de... Antigamente os humanos nem respiravam. Não existia pulmões para você respirar. Os nossos corpos tridimensionais eram diferentes. Então Jeová, vendo que os tridimensionais eram difíceis de controlar, para ele prendê-los, ele fez da mesma forma. Ele criou todo esse sistema de oxigênio, respiração, ar rarefeito, porque antigamente não existia, não precisávamos os tridimensionais e nem os animais de respirar, porque na realidade isso não era necessário. Nem existia pulmão dos humanos. Mas de tanto Jeová ver a afronta dos humanos, eles mudaram o corpo humano, fazendo o humano depender de algo, e quanto mais alto for, menos o oxigênio está presente. É o chamado ar rarefeito. Por causa da Torre de Babel, Jeová fez isso. Ele modificou a estrutura biológica humana e colocou-os dependendo de respiração de oxigênio. E quanto mais alto, o oxigênio falha, para que nunca mais se repetisse tamanha façanha. Porque ainda, vamos chamar os corpos celestes, eles eram diferentes. Os corpos celestes são os planetas, tá? Existia um outro céu, existia uma outra realidade, como eu disse no começo do vídeo, não existiam Sol e Lua. Sol e Lua foi aparecer bem depois. Ah, mas está nos relatos. Eles modificam os relatos quando eles bem entenderem. Você não viu, você não constatou esses eventos ou essas épocas. Beleza. Aí o que acontece? Nós temos que ver que então a Torre de Babel, por ser algo tão gigantesco, deveria ter, se ela fosse destruída mesmo assim, deveria ter os restos dela de uma coisa tão grandiosa. Perguntamos, aonde se encontra a Arca de Noé? Não é aquele barco fudido, regaçado, que a ciência zoa com a sua cara, dizendo, nós encontramos os restos do que pode ser a Arca de Noé. Não, isso é migué. Isso é um 71 na sua orelha. A Arca de Noé era algo muito mais expressivo do que aquele barco fuleirado de madeira. Aonde estão a Arca de Noé? Os restos dela. O Templo de Salomão, que era algo tão gigantesco, aonde foi parar o Templo de Salomão, que não é, né, o Muro das Lamentações ali uma parte, não. Como muitos alegam, e não é verdade. O Mar Vermelho que Moisés abriu e que passou os seus 40 anos no deserto com os hebreus ali, os hebreus ficaram aprisionados, não é o que está aí, meus amigos. Não é o que está aí. Não. Atlântida. Cadê os restos do grande império da Atlântida? Ninguém nunca encontrou. Existem suposições, teorias. Cadê? Onde está tudo isso? E fora outros que eles falam, né? Vamos resolver a problemática da Terra 10 por 1. O plano astral, 10 por 1. 10 por 1. O plano astral é 10, a Terra tridimensional 1. Precisamos resolver esse problema.
Será que nenhum de vocês ainda tiveram alguma luz entrando na mente de vocês? Então, vamos lá. Se você for pesquisar em relatos de muitas civilizações passadas, até mesmo tem no cristianismo, tem na Bíblia, relatos de outros povos, povos das Américas, povos europeus, povos asiáticos, vocês irão compreender que existe um relato impressionante e que casa uns com os outros. Vocês se lembram na narrativa da Bíblia, quando, são malandros, né? No suposto crucificamento de Jesus, o relato bíblico, dizem que o céu escureceu e começou a ter o quê? Começou a ter tempestades e ventos e raios e trovões. É verdade ou não é isso? No relato bíblico diz que na crucificação de Jesus, a crucificação de Jesus foi um holograma. Existiu aquela coisa, aquela encenação, mas era um holograma. Eles precisavam, em várias civilizações, ter um álibi para fazer algo muito interessante. O que eles fizeram? Existe sim, lá na crucificação de Jesus, que quando Jesus morre e entrega o Espírito ao Pai, que ele fala, não é Eloi, 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 né? Eloai, Eloai, Eloi, ele fala Elohim, Elohim. Ele chama o próprio Deus, Elohim, Elohim, né? Eloi, Eloi, Eloai, igual muitas traduções aí fuleiradas, não, é Elohim, Elohim. E ele entrega. Eis que o céu escurece, há trovões, há raios e grandes ventanias, só que ali na Bíblia está muito minimizado. Se você for vasculhar, isso eles deixam passar. Isso é uma coisa que eles deixaram passar, esse conhecimento. Se você for vasculhar em outras civilizações na Ásia, na Europa antiga, ou antes, né, ali realmente o que é a Europa, se você for pesquisar nas histórias maias, incas, astecas, de grandes histórias de índios antigos americanos, ou povos muito antigos, eles vão relatar, mas não tem como você montar uma sincronicidade. Eles relatam que houve um evento. Em cada civilização, eles narram um evento muito parecido, só que numa escala mais agressiva do que aconteceu, né, na Bíblia. Eles narram que teve um período que teve grandes tempestades, que o céu ficou escuro, escureceu, teve grandes terremotos, e que eles ficaram na escuridão por muito tempo. Que montanhas racharam ao meio, o mar invadiu outros lugares. Já viu que existe muito gente dizendo assim, olha, aqui um dia foi seco, o mar invadiu. Não tem isso. Muitos falam aqui onde eram as pirâmides era mar. Não tem muitos estudos, essas teorias. Então, se você for analisar, você vai entender que existe uma similaridade de eventos. Similaridade de eventos. Certo? Então, você vai ver lá na Ásia, em histórias muito antigas, eles relatam que teve um evento, que teve escuridão, trevas, raios, tempestades, teve, né, eles chamam de cataclismas, né? Então você vai ver isso na Ásia e algum povo antigo, você vai ver muito antes de existir a Europa, relatos lá nos maias, incas e astecas, você vai ver isso espalhado em todo o planeta. Então é muito parecido com o que é relatado na história bíblica. O que vocês acham que foi esse evento global ou esse cataclismo? Vamos lá. O que foi? Vocês
que vocês acham que pode ter acontecido nesse período? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Este é o planeta Terra, 3D. O planeta Terra 3D, ele era um por um com o plano astral. Mas eles dividiram ou partiram a Terra, digamos assim. O que era um, dividiu. Temos duas terras. Quantos de vocês já não sonharam ter, digamos, estado em outra terra similar a essa? Houve-se a divisão da terra. Eles, digamos, foi uma divisão injusta, né? Porque a terra, a outra terra, é 9 vezes maior do que essa. 9 vezes maior do que essa. E aí, eu falo para você, e eu confirmo para você, que todos, Atlântida, os restos verdadeiros do Templo de Salomão, a Torre de Babel, toda a realidade de quando Moisés atravessou o mar, a Arca de Noé e todos aqueles estão na outra. Isso está na outra terra. Jeová dividiu a terceira dimensão, transformando duas terceiras dimensões, onde uma é 9 vezes maior. E agora eu vou explicar uma coisa muito interessante para vocês. Sabe como funciona a roda de Sansara, que muitos alegam? A roda de Sansara é um revezamento entre terras. Você vive uma vida nessa terra e depois você vai viver em outra terra. Você vive uma vida naquela terra. A roda de Sansara é um revezamento de mundos. Então você vive aqui e você na outra vida vive aqui. Vive aqui e vive aqui. É por isso que muitas pessoas têm sonhos de terem vividos em um outro mundo diferente desse. Elas chegam a confundir, elas chegam a ficar confusas se aquele outro mundo não seria seu lar natal ou o seu lar cósmico. E aí, esse é um grande problema que eu esbarro no despertar de consciência cósmica. Por quê? Porque é difícil você ajudar as pessoas a compreender o seu mundo, o seu planeta natal, sendo que elas podem alcançar memórias do outro mundo, de uma outra vida lá. E aí gera conflito, e aí esbarra em algo. Jeová fez isso de propósito, porque ele sabia que a forma de buscar o ascensionamento cósmico do ser era em contato com o seu eu superior. E então ele sabia que você poderia ter até resgates de memórias, lembranças do seu eu superior. E aí o que acontece? Para dificultar isso tudo, ele fez esse projeto. Porque fica muito difícil você buscar memórias de talvez de um mundo extraterrestre, sendo que você vai esbarrar na sua outra vida, na outra terra. Então, quando você for buscar, você pode esbarrar na outra terra maior do que essa, 9 vezes. E a escala energética dela é algo absurdo. Imagina se a vibração deste lixo que nós habitamos é extremamente forte. Imagina de uma outra terra que é a mesma
configuração, só que potencializada 9 vezes mais. É esmagadora. Então ele faz o seguinte, ele coloca um mundo intermediário. Se você estiver aqui, para você alcançar o seu lar cósmico, você vai esbarrar numa grande dúvida, que é a vida de um outro mundo. E a roda de Sansara, você sabe o termo roda de Sansara, que muitos espiritualistas explicam, mas ninguém nunca falou isso, porque eles não sabem porra nenhuma. A roda de Sansara é um revezamento de terras. Revezamento de terras. Quantas vezes, muitos pais, teve pessoas que já sonhou que o seu pai fala assim no seu sonho, pô, meu filho, eu tô indo embora para um outro planeta. Nós não vamos nos ver mais aqui. Pô, pai, você vai embora? Vou habitar um outro planeta. Muita gente já sonha isso com o papai, com a mamãe, com o filho, que está no sonho se despedindo, e aí a pessoa fala assim, pô, a pessoa está indo embora para um outro planeta cósmico, é verdade. Só que ela não vai sair das garras de Jeová, ela vai para outra terra viver lá. E depois ela volta para essa terra. Entende a jogada de Jeová? Ou seja, o ciclo eterno. Quantas pessoas dizem, pô, sonhei com meu pai estava despedindo, estava indo embora. Tem aquele filme, O Nosso Lar, que eu não sei o nome do personagem principal, ele é um médico. E a mãe dele, no final do filme, está se despedindo dele, porque ela iria para um outro mundo, ela iria para uma outra esfera. Lembram? Quem é espírita? Tem muitas pessoas que vêm do espiritismo, né? Que somos chamados a despertar, o Marcelo Maris Consciência Cósmica. Então ali ela está se despedindo, aí induz mentalmente que ela está indo para um mundo evoluído, que ela não vai mais estar neste mundo aqui, que o mundo é uma coisa muito evoluída, que ela não mais vai estar... Cara, ela está... André Luiz, né? Ela está indo para outra terra. Ela não está saindo das garras de Jeová, nem dos draconianos. Ela está indo para outra terra. E aí depois ela volta para cá, quando ele já estiver na outra. Então, eu digo para vocês, existe a segunda terra. É por isso que eu vejo tantos espiritualistas falharem. Muitos médiuns, muitos pseudos contatados falarem asneiras pelo cotovelo. Esse conhecimento, com 30 anos de idade, eu já obtinha ele. Eu fico vendo quão a picaretagem da espiritualidade, dos médiuns, dos paranormais, dos contatados, é evidente para os verdadeiros contatados e paranormais. É por isso que aquele grupo de contatados reais que eu conheço dizem, você é louco, Marcelo. Você é louco em fazer algo que você não deveria fazer. Porque esse mundo é dos loucos. Você deveria ficar no seu canto calado, porque são conhecimentos seus, dados a você. Mas eu acho que é justo vocês saberem. É justo vocês terem esse conhecimento. É justo demais. Eu vou contra a ideologia deles. Agora, pseudos contatados, paranormais, tem meus amigos falando besteira para tudo quanto é lado. É igual eu falei, vai lá no canalzinho deles, abre descrição lá, é PayPal, PicPay, PagSeguro, né? Tudo quanto é tipo de vendendo almofada, vendendo blusa, camiseta, vendendo copo, argonite, boné, tudo. Eu já expliquei como funciona. Então, onde eu digo para vocês, né? Então, existe uma outra terra muito maior. Hoje, eu e vocês estamos aqui habitando na terra minoritária, na parte menor.
A parte maior, nós já estivemos lá. Nós já estivemos lá. Então, onde eu digo para vocês, o buraco é mais embaixo. Vocês já viram aquele símbolo? Dizem que o símbolo 8 é o símbolo do infinito, aquele que faz assim. E tem gente que tatua isso no corpo, cara. Tem gente que até faz tatuagem no corpo. É simplesmente o símbolo do infinito, porque é uma escala infinita de aprisionamento. Nesta terra e na outra terra, nesta terra e na outra terra, esta terra e na outra terra. Então, para vocês entenderem. Agora, as pessoas, é o que eu digo, vocês não têm que ter curiosidade de como é o plano espiritual, astral lá, porque vocês não estão lá, vocês estão aqui e vocês precisam aqui se concentrar para ir embora. A não ser quando você estiver lá, aí vocês ficam lá, pensando como é lá, buscando como é lá. Para vocês verem o que é a tecnologia alienígena. Então nós temos uma outra terra. Eu acho que já fizeram até filme chamado A Outra Terra, coisa assim. Só que não existe um outro seu lá não, viu? Isso aí já é fantasia. Não existe um outro seu em outro lugar. Você está aqui. Mas você já esteve lá. E às vezes, quando você vai meditar, você pode acessar informações de lá. De uma outra vida. E aí você confunde com o seu lar cósmico, com o seu planeta natal. Justamente é uma barreira que te impede de acessar o verdadeiro planeta alienígena na qual é o seu. Então, respondendo para as pessoas, o Templo de Salomão existiu fisicamente, existiu. A Torre de Babel existiu. A Atlântida existiu. E todos os, digamos, esses edifícios e muito mais. E o verdadeiro lugar aonde realmente Moisés ficou aprisionado, que não é aqui, aqui eles maquiaram e deram uma desculpa. Se encontra na outra terra. E vocês já tiveram acesso a esses monumentos, até turisticamente, quando habitaram na outra terra. Porque tem pessoas que me relatam que já estiveram em uma grande torre, uma torre desativada, que dava acesso quase aos céus. Pessoas relatam terem experiências na Atlântida. Tem pessoas que relatam terem experiências em lugares que aqui parece fábula. Mas é porque vocês estiveram na outra terra. Tudo o que aqui parece uma fábula está lá. Porque lá é 9 vezes maior do que aqui. E aqui nós temos apenas um resquício de mundo. Então nós resolvemos aqui agora, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos resolver o problema de fazer um por um. Nunca deixou de ser um por um. Embora o que nós temos é uma parte minoritária, mas o restante está próximo, em outro lugar. Para não dizer muito próximo daqui. É com grande humildade, com grande prazer e amor e respeito a você que eu deixo esses conhecimentos que com 30 anos de idade eu já os tinha, e muito mais. Para que você pare, pense, reflita e analise e faça as suas buscas. Aqui nós temos o básico. Lá temos lá lá é o avançado, aqui é o básico do básico. Eu quero que você medite, busque essas informações. Quando eu digo que o astral, o cosmos é muito complexo, é muito mais além do que vocês possam imaginar dessa palavra complexo. Eu sei que vocês têm capacidade de ir muito mais além do que vocês acreditam poder ir. E eu sei disso. Eu peço que vocês meditem. Entrem em conexão com seus seres. E com certeza as respostas virão. Nem que seja através dos vídeos na qual eu faço. Um grande abraço, muita paz e muita luz.
e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.